Perfeito. Tá? A aula de hoje tá, é a revisão, tá, de vias de administração de fármacos para vocês, que é o segundo capítulo nosso. Tá? Então, a via de administração ela é definida, ela é conceituada, tá, nos livros de farmacologia como o caminho pelo qual o fármaco, tá, ele é colocado em contato com o nosso organismo. Ou seja, é o primeiro momento, tá, é o primeiro momento em que esse fármaco ele é posto em contato, tá, com o nosso organismo para ele poder ser absorvido posteriormente, tá bom? Ah, dessa forma, nós podemos escolher um tipo de via de administração, nós temos que levar em conta algumas características aqui, tá? Que são relevantes para o escolho dessa via. E dentro dessas características, ou desses critérios também, dois chamam atenção para nós de que são de suma importância. O primeiro deles é quanto ao paciente e o segundo é quanto ao medicamento. Quando nós falamos quanto ao paciente aqui, tem que ser entendido para vocês que dentro do paciente, alguns quesitos são importantes para analisar a escolha da via para ele. Primeiro deles é o consentimento do paciente, ou seja, a compliance, ou seja, ele está consentido e está ciente de que ele vai sofrer, ele vai receber um fármaco de uma determinada via de administração e haver a concordância dele. Segundo, patologias existentes, ou seja, qualquer patologia que ele viesse a apresentar no momento que ele for administrado, ele tem que saber que é para quê? Para que essa via de administração, para que esse fármaco, quando for administrado, consiga atingir sua eficácia, seu efeito terapêutico. Nível de consciência. Isso está muito relativo e relacionado também aos pacientes que estão mais o quê? Com nível de consciência zero, ou seja, pacientes que estão em quadro de coma, que eles precisam receber um tipo de administração, como, por exemplo, a administração intravenosa, uma vez que a administração via oral não vai ajudar, não vai facilitar, por conta do estado patológico e do nível de consciência que esse paciente está apresentando. E, por último, impedimentos físicos de acesso. Quando falamos de impedimentos físicos de acesso aqui, nós estamos falando para vocês de qualquer lesão ou acessos que possam esse paciente ter sobre o corpo, sobre a pele, como, por exemplo, em pacientes que fazem hemodiálise, que apresentam fístulas por conta do acesso à hemodiálise, que faz com que haja um impedimento para a administração de certos fármacos, pode ver por alguns tipos de vias, perdão. Além disso, tá? Agora, quando nós falamos do medicamento, aqui nós estamos falando diretamente da estrutura do fármaco. Então, propriedades como propriedades físico-químicas desse fármaco, como solubilidade, estabilidade, meio ácido e pKa, eles são de grande importância porque vão diferenciar os tipos de vias de administração e também os tipos de solventes que serão utilizados aqui por esses fármacos para ele fazer uma boa administração no organismo. Além disso, as próprias propriedades organolépticas aqui também são importantes. Mas, quando nós chegamos à parte da farmacocinética, a própria cinética do fármaco aqui, ou seja, desde o momento como ele vai ser absorvido até o momento que ele é excretado, ele tem que ser levado em consideração, sim. Por quê? Porque quando ele chegar aqui, olhando no cursor, ao efeito desejado, dependendo da cinética, do processo de cinética desse fármaco, nós podemos ter diversos tipos de efeito, desde um efeito sistêmico até um efeito localizado, desde um período de latência, ou seja, um período em que esse fármaco ele pode ficar inativo e posteriormente sofrer um processo de ativação, e o tempo de duração desse fármaco no nosso organismo, se ele vai ser de uma duração rápida ou de uma ação prolongada sobre o nosso organismo. E isso quem vai determinar, tá? Vai ser a farmacocinética deste fármaco que nós iremos utilizá-lo. Agora,
Dentro da classificação das vias de administração, nós temos 3 tipos de classificação. Nós temos o uso interno, o uso externo e o uso parenteral. Quando eu digo que ela é uma via de administração de uso interno, é porque dentro dela estão classificadas as seguintes vias: a via oral, a bucal, a sublingual e a gastrointestinal. É diferente da uso externo, por quê? Porque na uso externo, esse fármaco, esse agente, ele vai atuar principalmente ou pela via cutânea, ou tópica também chamada, pela via retal, pela vaginal, pela oftálmica, pela otológica e pela nasal. E, por último, nós temos as vias parenterais, que aqui nós separamos essas vias parenterais em 2 tipos, na via cutânea e nas vias injetáveis. As vias cutâneas são mais do que aquelas que vão ficar sobre a pele, por exemplo, a via intradérmica. E as injetáveis, dependendo daqui do tipo, tá, de volume, ou seja, da quantidade de volume que será administrada, nós podemos dividir em 2 tipos, em grandes volumes e em pequenos volumes. Isso dependendo da necessidade clínica que esse paciente vier fazer. Só que dentro também das vias parenterais, nós temos essas vias parenterais divididas em 2 tipos, que são a via indireta e a via direta. O que diferencia uma via indireta para uma via direta? É que na via indireta, tá, esse fármaco, essa via de administração, ao momento que administrar esse fármaco, ele vai ter um impedimento, seja pela presença da própria pele, ou seja, pelas camadas da pele, ou pela presença de mucosas, ou pela presença também de mucos e cílios presentes em algumas determinadas regiões, tá, do nosso organismo. Por isso que a via indireta, a via parenteral indireta, ela é dividida na transdérmica, na inalatória, na conjuntival, na rinoorofaríngea e na geniturinária. Ela é diferente da via direta, porque na via direta nós não observamos tanta obstrução, ou seja, não observamos tanto impedimento aqui para que um fármaco consiga ser administrado por ela. Ou seja, o fármaco ele consegue entrar de forma direta e cair rapidamente na corrente sanguínea. Fato esse que nós temos aqui alguns tipos, como a intravenosa, também a intraarterial, a própria intraperitoneal, que ela é muito utilizada em alguns estudos de testes feitos em animais, tá? Ou seja, aqui o impedimento, tá, não é tão direto, tão exacerbado quando a gente observa na indireta. Sendo assim, as principais vias de administração para serem estudadas e a serem classificadas são a via oral, a sublingual e a bucal, sendo que na via parenteral nós temos todos esses tipos aqui, desde a intravenosa, a intraarterial, a intracardíaca, até chegar na intratecal. Depois disso, nós temos a tópica, a transdérmica, a intraocular, a intrarrespiratória, a retal, a intravaginal, a intrauterina e a uretral e peniana. Além disso, nos dias de hoje, nós já temos observado que a indústria farmacêutica já produz novos sistemas de administração para fármacos. Tá? E esses novos sistemas vão desde a administração de bioadesivos, como é feito em alguns tipos de formulação para algumas classes farmacológicas, como, por exemplo, em alguns tipos de anticoncepcionais, ou também para tratamento de pacientes que sofrem de dependência, por exemplo, no caso da nicotina. Tá, que eles estão em período de estão entrando num período de abstinência, como também hoje em dia nós já temos o que os transportadores macromoleculares, tá? E os transportadores de administração feitos a partir de nanopartículas e micropartículas aqui, que fazem com que esse fármaco ele seja liberado por essas moléculas no nosso organismo e tenham uma ação cronometrada e uma ação já pré-definida em determinados sistemas biológicos nossos. Até aí alguma dúvida, pessoal? Tá dando para entender? Tá claro para vocês isso? Professor, Oi, Vitória. o que seria essa prodroga? As prodrogas são, pela própria definição, são alguns fármacos, tá, que uma vez eles absorvidos, eles
administrado no indivíduo, eles vão ter que sofrer todo aquele processo da biotransformação para serem ativados posteriormente num tempo determinado, já pelo fármaco. Ou seja, eles são fármacos que vão ter uma ativação posterior, uma ativação retardada aqui. É o que nós falaremos daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Tá. Agora, o primeiro tipo de administração é o que a gente observa na via oral. Ela é a mais conveniente, a mais usual entre os fármacos. Quase 95% a 99% dos fármacos fazem esse tipo de administração. Ela também é chamada aqui, tá, de uso interno ou enteral. Por quê? Porque ela também consegue atuar sobre a mucosa bucal, sobre a sublingual, pelo intestino delgado e pelo reto. Sendo que alguns fármacos que fazem pela via oral, ou seja, pela administração via oral, eles conseguem estar em menor proporção quando chega ou no estômago ou no intestino grosso. E em preparações sólidas, como comprimidos e cápsulas, que por eles apresentarem uma maior estabilidade e um melhor controle na posologia, são as duas formas farmacêuticas mais utilizadas durante a administração pela via oral. Agora, tá? Esta via oral, ela também atua sobre o trato gastrointestinal, ou seja, já tem uma ação local no trato gastrointestinal, porque ela consegue produzir aqui um efeito sistêmico, tá? Quando absorvida pela mucosa intestinal. Desta forma, olha o que acontece, ela consegue, por esse efeito sistêmico, ela consegue o quê? Cair diretamente na corrente sanguínea ou na corrente linfática. Agora eu chamo a atenção para vocês, tá? No que nós chamamos de dos comprimidos sublinguais, que é um tipo de forma farmacêutica que utiliza essa via de administração oral, que ela é uma forma de administração oral aonde o fármaco sofre uma administração local sistêmica e por ação da saliva ou da própria vascularização da cavidade bucal e da própria língua aqui, pela presença de glândulas e das papilas gustativas, o que ocorre? Ele consegue ser rapidamente desintegrado e consegue rapidamente fazer um efeito, ele tem uma ação rápida. Um exemplo disso são alguns tipos de antihipertensivos, como, por exemplo, o captopril, de 25 miligramas, que ele é sublingual, que ele tem essa ação e essa via de administração pela via oral. Além disso, nós também observamos que comprimidos e cápsulas, eles conseguem se desintegrar, tá, facilmente ou no estômago ou no intestino delgado. E esse processo de desintegração, dissolução e biodisponibilidade que essas duas formas farmacêuticas apresentam, tá, elas se devem principalmente às variáveis da formulação, aos métodos de fabricação e principalmente às propriedades físico-químicas desses fármacos, tá? Quando elas são administradas por essas duas formas aqui. Me foi perguntado, acho que na semana passada, ou retrasada, não estou bem lembrado, acho que foi uma pergunta de uma outra disciplina, tal, acho que foi farmacotécnica, a respeito da biodisponibilidade das manipulações, das formulações em pó. Se não me engano, foi essa pergunta. Se tiver alguma coisa faltando, vocês me corrigem e acrescentem. Mas a diferença que nós observamos dessas formulações em pó, principalmente aqui, tá, os comprimidos e as cápsulas, tá, ok? É por conta dessa variabilidade na formulação. Isto porque um comprimido, ele é uma formulação em pó mais sólida do que a cápsula, porque na cápsula ela é mais consistente, ela é mais gelatinosa. Tá? Havendo aqui, durante o seu método de fabricação, no caso das cápsulas, ela consegue, além de ter um aspecto gelatinoso, ela também tem o que? Hoje em dia, a indústria farmacêutica já faz ela a vácuo, ou seja, a própria formulação ela é envasada a vácuo, tá? Para ter uma fácil dissolução no nosso organismo.
E as propriedades físico-químicas estão se referindo aqui ao tipo de fármaco, se ele é um fármaco ácido, ou um fármaco fraco, ou um fármaco alcalino, tá? Que consigam ser melhor dissolvidos aonde eles forem agir, ou no trato gástrico ou no trato intestinal. Tá bom? Desta maneira, nós verificamos que dentro da administração pela via oral, nós temos certos comprimidos ou também cápsulas aqui, que eles são denominados de depósito ou de liberação modificada, que eles fazem esse tipo de administração pela via oral. E eles podem ser classificados de acordo com o seu tipo, ou seja, de acordo com a liberação deste fármaco para o meio, sendo que eles podem ser de liberação retardada, de ação repetida, liberação sustentada, ou de liberação controlada, ou de liberação aumentada. O que vai definir, o que vai classificar cada um desses tipos que eu acabei de mencionar para vocês, vai ser o que? A forma como o fármaco será liberado. Por quê? Porque eu posso ter uma liberação retardada, aonde o fármaco vai ser liberado, tá? Após a sua administração. É diferente da ação repetida, por quê? Porque a liberação do fármaco se faz em intervalos já determinados. Na sustentada, a liberação se faz de forma lenta, diferente da controlada, que a liberação se faz de uma forma constante, ou seja, em tempos constantes. E na liberação aumentada, diferentemente das outras, a liberação desse fármaco se faz através da degradação, tá? Ou da redução do tamanho da partícula do fármaco. Ou seja, quanto mais esse fármaco fosse reduzindo, quanto mais o tamanho da molécula desse fármaco fosse reduzindo, mais esse fármaco será liberado, tá? Será liberado para o meio. Esse tipo de formulação, esse tipo de forma, tá, de administração dos fármacos que eu acabei de citar para vocês, acabei de explicar para vocês, ela é muito vista também, ela também é utilizada como uma forma alternativa para outras vias de administração, como, por exemplo, a transdérmica, a subcutânea e a intramuscular aqui. E as vantagens de se fazer esse tipo de administração é porque ela consegue diminuir a frequência posológica, ou seja, o indivíduo não precisa administrar esse fármaco mais de 2 ou 3 vezes ao dia, ou seja, ele pode fazer numa única vez, porque dependendo do sistema de liberação, esse fármaco vai ser liberado no decorrer do tempo, tá, no seu organismo. Ele reduz também a incidência da apresentação de efeitos adversos, ou seja, os efeitos adversos aqui, eles podem ser controlados ou podem ser anulados. Ele tem uma maior seletividade farmacológica. O que quer dizer isso? Ele pode se ligar mais seletivamente ao seu receptor farmacológico, diferente de outras formulações, tá? Que depende de uma dose maior para conseguir ter uma seletividade maior com o seu receptor. Tá? Além disso, o efeito terapêutico é mais constante, ou seja, a gente observa que a eficácia terapêutica, o fim terapêutico que ele tem, ele consegue se manter numa linha constante, sem haver alterações nem para mais e nem para menos, ou seja, não há uma exacerbação do efeito, não há uma ação a mais ou a menos aqui. E, por último, nós verificamos que esse paciente, quando ele faz uso desse tipo de liberação, esse tipo de forma, tá? Ele tem uma melhor adesão, ou seja, ele consegue aderir melhor a esse tipo de tratamento, por esse tipo de administração, porque ele não vai precisar repetir doses posteriormente, tá? E o que se torna um inconveniente a ele. O objetivo principal desse tipo de liberação é não somente estabelecer um nível plasmático, ou seja, estabelecer uma concentração plasmática terapêutica do fármaco, como também manter essa concentração terapêutica, tá, numa linha constante aqui, fazendo com que esse indivíduo atinja um efeito terapêutico rápido aqui, para posteriormente ele ser mantido numa constância no teu organismo.
Até aí alguma dúvida, meninada, a respeito dessa parte de administração pela via oral? Hein? Vitória, Clariene, Rose? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, professor. Tá tranquilo, professor. Tá? A segunda via é a administração pela via retal. Tá? A administração pela via retal é uma administração que ela se faz de forma local, mas ela apresenta o quê? Um efeito sistêmico. Ela serve também como uma via alternativa para a via oral, isto porque crianças doentes mentais, pacientes que estão acamados ou que apresentem episódios de náusea ou vômitos repetidos, tá? E que não consigam fazer a administração de fármacos pela via oral, nós podemos fazer o que? Uma ação local, uma administração pela via retal aqui. Tá? Ela evita o efeito de primeira passagem e os dois principais tipos aqui de fármacos que são de formas farmacêuticas que são utilizadas para administração pela via retal são quais? Os supositórios e os enemas. Sendo que aqui os supositórios nós conseguimos fazer com que esse fármaco aqui ele entre em contato, ou seja, ele entre em contato com as secreções fecais e haja aqui uma absorção dele, tá? Para o sistema gastrointestinal e, com isso, ele consiga fazer um efeito sistêmico. É diferente dos enemas, que são o quê? Que são soluções ou suspensões que também apresentam uma ação local ou uma ação sistêmica aqui. Só que, em termos de desvantagem, o enema ele é um pouco mais vantajoso. Por quê? Porque ele já é, no momento em que você administrar a dose por via retal, a dose já é uma dose exata que vai ser absorvida pelo sistema gastrointestinal. Outro tipo, tá, é a administração pela via parenteral. A administração pela via parenteral, diferentemente da via oral e da via retal, ela é definida como qualquer administração, tá? Aonde o fármaco ele vai entrar, ou seja, aonde o fármaco ele vai entrar diretamente em contato com um compartimento ou com uma cavidade do nosso corpo. Ela é diferente, tá? E ela não pode ser associada, tá ok? Nem com a oral ou também com denominação enteral também. Por favor, quem está com o microfone aí aberto, só dá uma desligadinha, por favor. Por favor. Que eu estou escutando tudo daqui. Rose, desliga teu microfone, por favor. Simone, também desliga, por favor, teu microfone, só um momentinho. Não consigo. Tá, já conseguiu aqui. Então, voltando, recapitulando, a administração pela via parenteral, tá? Ela é definida como qualquer administração em que o fármaco aqui ele vai entrar em contato direto com qualquer compartimento ou cavidade do nosso corpo. Ela não pode ser entendida, tá, aqui como uma administração oral ou também como seu sinônimo, como enteral. Desta forma, a administração pela via parenteral, ela também tem outras denominações e também outros tipos de classificação, como intravenosa, ou endovenosa, ou intramuscular, e a subcutânea aqui. E ela apresenta algumas vantagens que a tornam mais seletiva para alguns tipos de casos do que quando a gente compara ela para administração pela via oral ou pela via retal. Como, por exemplo, ela pode ser utilizada aqui em pacientes que não cooperem a um tipo de administração ou que estejam inconscientes ou que apresente algum episódio de náusea ou vômito. Aqui, fármacos fracos que são absorvidos, que são administrados pela via oral e que são inativados ou que não consigam realizar sua eficácia terapêutica pela via oral, eles são melhor administrados aqui, eles se fazem melhor administrados pela via parenteral. Além disso,
A intravenosa, diferentemente da oral e da fecal, ela tem um início rápido. Isto porque o fármaco ele cai diretamente na corrente sanguínea. Além disso, outras vias parenterais, tá? No caso das vias parenterais aqui, elas conseguem também retardar o início ou a ação prolongada da ação do fármaco. Isso dependendo muito daqui da injeção de volume, ou seja, da quantidade de volume que esse fármaco será administrado no indivíduo. Aqui é uma melhor adesão do paciente, ou seja, o paciente adere bem a esse tipo de administração. E na administração pela via parenteral, o indivíduo também, nós conseguimos também, em alguns casos, fazer uma correção, principalmente na carga eletrolítica do indivíduo, ou seja, conseguimos, através da administração, não somente de soro fisiológico, como também de alguns tipos de outros eletrólitos que estão na presença de ampolas, como no caso do sulfato de magnésio, do cloreto de potássio, e também da própria glicose, nós conseguimos fazer um controle eletrolítico e dos fluidos também pela administração pela via parenteral. Só que tem algumas desvantagens que fazem com que a administração via parenteral não seja tão utilizada, tá? Como, por exemplo, precisa de pessoal treinado, ou seja, pessoal que saiba manusear, saiba administrar, tá? Administrações intravenosas, intramuscular, não é todo mundo que consegue fazer esse tipo, consegue administrar, tá? Além disso, ela precisa, é um procedimento de asepsia, ou seja, quando você for fazer uma administração parenteral, você precisa asepsiar o local, ou seja, limpar o local com álcool a 70 ou com qualquer outro tipo de antisséptico para evitar a questão de contaminação, tá bom? É um tipo de administração aqui que causa um certo de dor e, diferentemente da administração pela via oral, nós observamos que os casos de hipersensibilidade, intolerância ou reações tóxicas, ou seja, toxicidade de administração pela via parenteral, eles são um pouco maior do que em relação às outras. Isso devido a que o paciente só vai saber ter conhecimento de certos casos de hipersensibilidade a determinados tipos de fármacos quando ele for administrado por ela. E isso se deve muito não por conta da administração pela via parenteral, mas pela natureza do fármaco e por uma própria questão de característica genética ou uma característica de hipersensibilidade que esse paciente apresente a este fármaco. O que essa administração faz com que esse efeito ele se torne mais propenso, ou seja, faz com que esse efeito se produza mais rapidamente do que quando comparado a uma administração pela via oral. Até aí alguma dúvida? Está tudo certinho? Está sendo claro para vocês essa explicação? Pergunto para vocês. Hein, pessoal? Vitória, Clariene, Rose. Sim. Anne, está sendo claro para vocês? Tranquilo, Alessandra, professor. Alessandra, Everson, Gleice. Sim. Beleza. Dessa forma, nós temos que na administração pela via parenteral, agora falando da administração intravenosa, esse tipo de administração, ela faz com que haja uma grande intensidade e uma grande duração do efeito. Isto porque o fármaco ele consegue, dependendo da sua dose, se ligar mais rapidamente à proteína plasmática, ele consegue se difundir mais rapidamente, ou seja, ele tem um alto volume de distribuição. Com isso, ele consegue ser facilmente e rapidamente metabolizado e, posteriormente, consegue ser excretado aqui. É diferente da administração intramuscular, porque o início da intramuscular ele é um início lento quando comparado à intravenosa. Por quê? Porque ele tem um maior tempo, ou seja, ele fica maior tempo preso ainda no músculo, e para esse músculo desprender e conseguir absorver e cair na corrente sanguínea, leva um certo tipo de tempo. E as próprias propriedades físico-químicas desta administração intramuscular fazem com que o início se demore a ser realizado. Isto por quê? Porque os compostos fármacos que estão em formulações oleosas, ou seja, bastante oleaginosas, quando administrado pelo músculo, eles demoram um pouco para
serem absorvidos. Um exemplo são alguns tipos de vacinas que são feitas intramuscularmente, que você sente que após a administração, aquela área, o local aonde foi aplicado a injeção, a intramuscular, ele fica o quê? Dolorido. Já na administração por via subcutânea, tá? Aqui na subcutânea, nós apresentamos o quê? Apresentamos a administração de pequenos volumes do fármaco. Até 2 ml de fármaco a gente consegue fazer por administração subcutânea, isto porque nessa região, tá? O tecido, tá? Ele consegue aqui absorvê-lo. É diferente, tá? Da intradérmica, porque na intradérmica, tá? O que acontece, o que ocorre, nós verificamos que o volume é menor ainda, é um volume que é inferior ao da subcutânea, sendo que nós temos que administrar volumes de até 100 microlitros, tá? Para que o fármaco consiga ser absorvido aqui. O outro tipo é a administração pela pele, tá? Ou seja, ou pela via tópica ou pela via transdérmica. Lembrando para vocês que a pele, hoje a indústria farmacêutica já produz diversas formas farmacêuticas que podem atuar sobre a pele. Temos os cremes, os géis, tá? As próprias soluções tópicas que podem ser administradas sobre a pele. E essas formulações, elas podem produzir não somente efeitos locais, como também efeitos sistêmicos. E, além disso, não se esqueçam que, em termos de fisiologia da pele e de histologia da pele, a nossa pele ela é dividida em 3 camadas, em estrato córneo, em epiderme e ederme. E o que vai representar, o que vai definir a ação de um fármaco sobre a nossa pele vai ser a variância na permeabilidade, a espessura e a estrutura que essa pele aonde esse fármaco vai ser aplicado na pele, aonde ele vai conseguir atingir e ser absorvido, tá, sobre a pele. Isto porque tem locais na nossa pele em que a espessura é mais fina do que em outras regiões que a espessura ela é mais grossa. A estrutura também, ela é mais uniforme do que em outras que a estrutura já se encontra de tipo mais rugosa. Dessa forma, tá, a administração pela pele faz com que haja aqui a formação e origine vários alvos terapêuticos para fármacos que podem atuar sobre a superfície da pele, sobre o estrato córneo, sobre a epiderme, sobre a derme e também sobre outros locais, como nas unhas, nas glândulas sudoríparas e sebáceas e nos próprios folículos pilosos. Já falta 1 minuto, daqui a pouco deve cair o link, eu vou mandar um novo link para vocês, tá bom? Só para vocês estarem cientes. Tá? E, diferentemente aqui a via transdérmica, tá? Em relação à via tópica, a via transdérmica ela consegue fazer com que haja uma biodisponibilidade, uma melhor biodisponibilidade do fármaco, porque essa biodisponibilidade do fármaco se torna independente, ou seja, ele independe da taxa, ou seja,